gravando, né? Então, começar a falar sobre coração e vasos sanguíneos, né? Esses órgãos fazem parte de um grande sistema, que é o sistema cardiovascular, né? Que tem a finalidade de transportar substâncias dentro do corpo. Quais substâncias são essas, Dani? Bom, transporta água, né? Dá o nosso sangue. Ele tem água, tem sais minerais e tem substâncias orgânicas também, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, tá? E também muito importante, que a gente viu na aula passada, o sangue também transporta alguns gases importantes, como o oxigênio, tá? Que junto com a matéria orgânica, que são os carboidratos, a glicose, no processo de respiração celular, gera ATP, que é a nossa molécula energética. Eu canso de falar para vocês, né? É o ATP, a nossa molécula energética, que nos dá energia para que a gente possa exercer as nossas atividades. Então, olha como o sangue é importante, gente. O sangue transporta gases, oxigênio e gás carbônico, como nós vimos na semana passada, sistema respiratório. O sangue também transporta alimento, tá? Que vai alimentar os tecidos do corpo, e transporta água. Tá? São substâncias essenciais, substâncias vitais, né? Que promovem o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, beleza? E como eu falei para vocês, o sistema cardiovascular, ele existem dois órgãos importantes do sistema cardiovascular, que é o coração, que funciona como uma bomba, né? Onde uma pressão é aplicada ali, essa bomba, essa pressão vai ser aplicada e o sangue, com essa pressão, ele vai poder ser transportado para todas as partes do corpo, né? Se não fosse o coração, o nosso sangue não teria força suficiente para chegar em várias partes do corpo diferentes, tá? Então, o coração é como aquela bomba hidráulica que a gente tem em casa, né? Como que chega a água no nosso chuveiro, na nossa torneira da nossa casa? Chega através da nossa caixa d'água, né? E como que a água chega lá na caixa d'água? Quem mora em prédio, né? Que a caixa d'água fica lá em cima. Como que a água vai da rua até o prédio? Precisa ser bater lá em cima, precisa ser aplicada uma pressão, né? E essa pressão é aplicada através de uma bomba. Mesma coisa o coração, é o mesmo o funcionamento, né? Para o sangue do coração chegar até o pé, chegar até a cabeça, chegar até os membros, ele precisa ser aplicada uma força, uma pressão, e essa força, essa pressão é aplicada pelo coração, através do bombeamento cardíaco, beleza? E se o coração ele é a bomba que transporta a água até a nossa caixa d'água, os vasos sanguíneos são os canos, né? A gente pode fazer essa analogia. Os vasos sanguíneos são os canos por onde essa água, esse sangue vai ser transportado. Então a força é aplicada no coração e o sangue chega até os tecidos através de canos. Esses canos são os vasos sanguíneos, né? Existem dois tipos, na verdade três tipos de vasos sanguíneos. Existem as veias, tá? Que a gente vai ver que anatomicamente e fisiologicamente eles têm diferenças, beleza? E as artérias, tá? As veias vão transportar. Isso vocês já podem anotar, por favor. O que eu estou falando, vocês já podem anotar que isso é importantíssimo e cai bastante, tá? As veias, a gente vai ver em figuras, mas vocês já vão anotando. As veias transportam sangue venoso. O que é o sangue venoso, Dani? O sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico,
Prestem atenção para não fazer confusão. O sangue venoso, que é transportado pelas veias, tá? Veia cava. Esse sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico, então ele tem mais gás carbônico e tem menos oxigênio, ele é pobre em oxigênio, tá? Esse sangue venoso, ele vem dos tecidos. Nos tecidos, nas células, não acontece respiração celular? Então, o produto da respiração celular é o quê? Gás carbônico. Então, esse sangue que é retirado dos tecidos, ele vai estar cheio de gás carbônico e pobre em oxigênio, tá? Esse sangue vai ser levado pelas veias, o sangue venoso, até o pulmão, para acontecer o quê? Processo de hematose, que a gente viu na nossa aula passada. O que é hematose, Dani? Eu não lembro. Vou explicar. Hematose, relembrando para vocês, é a troca de gases. Então, essa troca de gases, ela ocorre nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Lembra? Quando a gente inspira, a gente está inspirando o oxigênio. Esse oxigênio é passado para o sangue, processo chamado hematose. Então, o sangue venoso, ele se torna um sangue arterial, que vai ser carregado pelas artérias, tá? Para que essas artérias alimentem todos os tecidos do nosso corpo com oxigênio. Então, esse sangue arterial, ele é ao contrário do sangue venoso. O sangue arterial, que é transportado pelas artérias, como a artéria aorta, tá? Esse sangue arterial, ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, beleza? Então já vão anotando isso aí, que isso aí é importantíssimo. Show de bola? Para a gente entender o nosso sistema cardiovascular, é preciso entender o sistema cardiovascular de outros animais, tá? Então, na anatomia comparada que a gente faz uma anatomia comparando todos os grupos de animais, a gente vê que tem algumas diferenças. Quais são essas diferenças? Por exemplo, nos quinidários, que a gente vai ver mais para frente, quem são os quinidários, né? São as águas vivas, tá? E nos plateumintos, os sistemas circulatórios conectam com a superfície do corpo. Então, eles não têm coração, tá? E não têm vasos sanguíneos. Essa troca de gases e essa troca de nutrientes ocorre através da superfície do corpo, por osmose e por difusão, tá? Por isso que os plateumintos são chamados também de vermes achatados. Eles têm uma superfície achatada para facilitar a difusão e a osmose pela superfície do corpo, beleza? E os quinidários também. Então, quinidários e plateumintos não possuem vasos sanguíneos e nem coração, tá? Essa troca gasosa e a troca de nutrientes ocorre pela superfície do corpo. Já em insetos e anelídeos, tá? Que são as minhocas, ele já possui um sistema circulatório. Só que tem diferença do sistema circulatório dos insetos e dos anelídeos das minhocas. Que diferença é essa, Dani? Diferença básica, tá? O sistema circulatório dos insetos, ele é um sistema circulatório que a gente chama de aberto. Sistema circulatório aberto. O que é isso? É um sistema circulatório onde o líquido circulatório que circula pelos vasos sanguíneos, que é denominado hemolinfa, ele banha as células do corpo, ou seja, os tecidos do corpo, mas ele sai dos vasos sanguíneos, tá? Quando esse sangue sai dos vasos sanguíneos, ele é chamado de hemolinfa, tá? Esse sangue sai do vaso e vai banhar os tecidos do corpo, tá? É um sistema chamado de sistema circulatório aberto, quando o sangue sai dos vasos sanguíneos e banha os tecidos do corpo, que é chamado de hemolinfa. Agora, no sistema circulatório fechado,
que é o sistema circulatório das minhocas e dos anelídeos em geral, esse sangue, ele é confinado nos vasos, ele não sai de maneira nenhuma dos vasos sanguíneos, tá? Ele vai ser, os nutrientes e os gases vão ser transportados por difusão, mas o sangue, o plasma sanguíneo, vai permanecer sempre dentro dos vasos, tá? Esse sistema circulatório é chamado de sistema circulatório fechado, porque ele não sai, o sangue não sai dos vasos sanguíneos. Diferente do sistema circulatório aberto dos insetos e de alguns moluscos, aonde o sangue ele sai dos vasos sanguíneos e vai banhar os tecidos, beleza? A partir dos anelídeos, das minhocas, até seres humanos, todos os grupos de animais possuem sistema circulatório fechado, né? Ou seja, peixes, anfíbios, répteis, aves e humanos, né, mamíferos em geral, possuem o sistema circulatório fechado. O sangue não sai dos vasos sanguíneos, beleza? Nos peixes, ainda existe uma especificidade. Olha só que interessante. Os peixes possuem a circulação, que a gente chama de circulação simples. Vai anotando isso aí também, gente, que isso pode cair em prova. O que seria circulação simples? Tá? Circulação simples como nos peixes ósseos, né? No atum, na sardinha, no namorado, no pintado, nas arraias, que são os condrites, são os peixes cartilaginosos. A gente vai ver isso tudo com mais calma mais para frente. As raias, nos tubarões. O coração, ele consiste em apenas 2 câmaras. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui no slide. Aqui eu tenho o peixezinho, né? A brânquia do peixe, o coraçãozinho dele. O coração dele eu vou dar um zoom, ó. Aqui ao lado. O coraçãozinho do peixe assim, bem pequenininho e com 2 câmaras cardíacas. Olha aqui, ó. Eu tenho um ventrículo no coraçãozinho do peixe, um ventrículo e um átrio. Só isso, tá? Só 2 câmaras. Por que, Dani? Isso é diferente nos outros grupos? É. Nos outros grupos é diferente. Por exemplo, anfíbios já possuem 3 câmaras cardíacas. Répteis também, 3 câmaras cardíacas. Já em aves e mamíferos, existem 4 câmaras cardíacas, que a gente vai ver mais com calma, tá? Mas nos peixes, eu só tenho 2 câmaras, um átrio e um ventrículo, tá? E a circulação é simples por quê? Porque aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um sangue azul e um sangue vermelho. O sangue azul é o sangue venoso, que é aquele sanguezinho que eu falei para vocês, que ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. O sangue vermelho é o sangue arterial, tá? Que é o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, tá? No sistema circulatório dos peixes, que é a circulação simples, tem uma diferença básica aqui, ó. Porque no coração dos peixes só circula sangue venoso, tá? Então, podem anotar isso também. Quando no coração eu só tenho circulação venosa, ou seja, nas câmaras cardíacas só passa um sangue venoso, eu chamo essa circulação de circulação simples, tá? Que é uma circulação específica de peixes. Nos outros grupos é diferente, tá? Mas em peixes eu tenho a circulação simples, que é a circulação aonde no coração só passa sangue venoso, tá? Então aqui, ó, nos peixes, o sangue venoso que vem dos tecidos passa pelo coração, circulação simples. O coração vai bombear esse sangue venoso lá para as brânquias dos peixes, ó. Porque é nas brânquias que os peixes fazem hematose. A nossa hematose acontece nos pulmões, mas peixe não tem pulmão, tá? A oxigenação dos peixes ocorre pelas brânquias. Eles respiram pelas brânquias. Então, esse sangue venoso, ele vai chegar até as brânquias, vai ocorrer hematose, ou seja, entrada de oxigênio,
e esse oxigênio vai ser transportado das brânquias diretamente para os capilares sistêmicos, ou seja, para os tecidos do corpozinho do peixe, beleza? Então, em peixes, a circulação é simples, porque no coração dele só passa sangue venoso. Showzaço? Estão entendendo até aqui? Estão entendendo tranquilamente? Alguma dúvida até aqui? Ou posso seguir? Então, beleza, vamos continuar. Então, circulação dos peixes, sistema circulatório simples. Já em anfíbios, a circulação ela é dupla. Olha aqui, ó, que eu tenho um anfíbiozinho, um anuro, tá? Tenho vários tipos de anfíbios, eu tenho as salamandras, tá? E eu tenho os anuros também. Os anuros são os anfíbios que não possuem cauda. Então, os sapos, pererecas, rãs, tá? São todos anfíbios que não possuem cauda. Já as salamandras são anfíbios que possuem cauda, né? Então, são as salamandras. E as anfisbenas, que são os anfíbios que não possuem patas. São como as cobrazinhas, andam como as cobras rastejando, tá? Então a gente tem vários tipos de anfíbios. A gente vai ver também isso nas aulas de animais, quando a gente for ver animais, tá bom? Então, os anfíbios já possuem 3 câmaras cardíacas. Olha aqui que interessante. Lá em peixes, a gente viu que eles têm 2 só. 2 câmaras, átrio e ventrículo. Anfíbios já tem 3, ó. Eles têm 2 átrios, estão vendo aqui, ó? 2 átrios e um ventrículozinho. Olha aqui que interessante. Então, anfíbios, anotem, possuem 3 câmaras cardíacas. E a circulação ela é dupla. O que é uma circulação dupla, Dani? Circulação dupla é quando no coração passa tanto sangue venoso quanto sangue arterial, tá? Então passa os 2 tipos de sangue no coração, dentro do coração, nas câmaras cardíacas. Quando isso acontece, a gente chama essa circulação de circulação dupla, tá? Circulação dupla não existe em peixes, só existem a partir de anfíbios. Então, a partir de anfíbios até mamíferos, eu só vou ter circulação dupla quando o sangue venoso e o sangue arterial passam pelas câmaras cardíacas. Beleza? Beleza? Então, aqui, ó, nos anfíbios, os sistemas circulatórios de anfíbios, répteis e mamíferos têm 2 circuitos, né? Um arranjo chamado de circulação dupla. Em animais com circulação dupla, as bombas para os 2 circuitos são reunidas em um único órgão, tá? Então aqui, ó, de novo, o sangue venoso vai vir dos tecidos, onde ocorre a respiração celular, excesso de gás carbônico. Esse excesso de gás carbônico vai passar pelo átrio direito, cair no ventrículo direito, tá? E ir para os capilares pulmonares, porque anfíbios já possuem pulmões. Um pulmão ainda muito primitivo, tá? Tanto que anfíbios, eles também fazem respiração cutânea, como eu mostrei para vocês. Então, eles respiram pelos pulmões, mas também respiram pela pele. Que é isso, Dani? Verdade? Verdade. Por isso que anfíbio, né, não só pela reprodução, né, que os anfíbios se reproduzem na água. Eles jogam, existem ali a cópula, tá? Mas não existe penetração de órgão copulatório. O espermatozoide, o óvulo, ele é jogado na água diretamente, tá? Na água ocorre a fecundação e aí vai ser desenvolvido ali o girino, né? E mais para frente um anuro adulto, né? Um anuro jovem e o sapinho adulto, tá? Então não só pela reprodução que ocorre na água, mas também anfíbios precisam habitar em lugares úmidos com muita água,
porque eles fazem respiração cutânea. Então a pelezinha dele, tanto que se vocês pegarem num sapinho, vocês vão ver que a pelezinha dele é muito fina, né? E é fria, né? Porque ela é úmida, ela precisa dessa umidade para fazer respiração, né? Então aqui, ó, o sangue venoso, ele vai lá para os pulmões, tá? Ocorreu a hematose, vai passar para o sangue arterial, rico em oxigênio. Esse sangue arterial vai ser passado para o átrio esquerdo, ventrículo, e o ventrículo vai bombear esse sangue arterial, e o sangue arterial, rico em oxigênio, vai voltar para os tecidos do corpo, tá? Só que em anfíbios tem um problema. Eles possuem um problemazinho aqui. Qual o problema? Eles não têm um ventrículo separados, eles não têm um septo cardíaco para separar o ventrículo. Tá vendo aqui, ó? Então, o que que ocorre? No ventrículo, ocorre a mistura do sangue venoso para o sangue arterial, tá? Do sangue venoso com sangue arterial, tá? Isso é prejudicial, porque acaba que não chega oxigênio nos tecidos de maneira eficiente, né? Por isso que os anúrios e os répteis também, que têm esse problema, eles são animais ectotérmicos. Anotem já isso aí. Eu acho que eu já expliquei para vocês isso em alguma outra aula, tá? Mas eu explico de novo. O que são animais ectotérmicos ou pecilotérmicos? Animais ectotérmicos são animais que precisam da temperatura do ambiente para regular a temperatura do seu corpo, tá? Por isso que você vê, quando você vê um sapinho, ele está sempre ali paradão, na lagoa, né? Tomando um solzinho. Por quê? Porque ele precisa da temperatura do ambiente para regular a temperatura do seu corpo. Porque não chega oxigênio de maneira eficiente nos tecidos para ocorrer formação de energia e essa energia ser produzida para regular a temperatura do corpo, beleza? Nos anfíbios e nos répteis isso não acontece. Já em aves e mamíferos, são animais homeotérmicos. O que é isso? São animais que conseguem controlar a temperatura do seu corpo. Por isso que você vê aves como o pinguim, tanto habitando, né, aves, né, tanto habitando ambientes frios como ambientes quentes, né? A gente tem aqui, num ambiente quente, que é a nossa Mata Atlântica, muitas aves, né, várias espécies de pássaros. Mas nós também temos aves lá no Polo Sul, lá na Antártica, por exemplo, o nosso pinguim, beleza? Porque eles são animais que conseguem controlar a temperatura do seu corpo. E isso está intimamente relacionado com a anatomia do coração. Aves e mamíferos possuem 4 câmaras cardíacas e não ocorre mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Então, o oxigênio vai ser transportado para os tecidos de maneira eficiente. Chegando o oxigênio nos tecidos de maneira eficiente, a produção de energia também vai ser maior. E essa energia excedente vai ser utilizada para o controle da temperatura corporal, né? Por isso que a gente mede a nossa temperatura, tanto em ambiente frio quanto em ambiente quente, a temperatura vai estar sempre a mesma, né? Claro, em condições normais. Se a pessoa tiver com febre, a temperatura vai estar mais alta. Mas em condições normais, a nossa temperatura é 36, 37 graus. Não passa disso. A gente estando no Polo Sul, como a gente estando em florestas tropicais, como aqui. Beleza? Então, isso está intimamente relacionado, e é preciso que vocês entendam isso, isso está intimamente relacionado, olha que interessante isso, gente, com a anatomia do nosso coração. Quando que vocês iam pensar isso, né? Mas a anatomia do nosso coração está intimamente relacionado com o controle da nossa temperatura corporal. Beleza? Répteis a mesma coisa também, ó. Circulação dupla, tá?
circulação dupla, aqui eu tenho um átrio direito, átrio esquerdo. No ventrículo, eles já possuem, alguns répteis possuem apenas um ventrículo e outros répteis, como os crocodilianos, possuem 2 ventrículos. Então, os crocodilos e jacarés já possuem 4 câmaras cardíacas, beleza? Mas ainda, nos crocodilos e nos jacarés, ainda eu tenho mistura do sangue venoso com arterial, tá? Porque apesar deles possuírem um septo cardíaco que separa os 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, existe uma comunicação entre esses ventrículos, que é chamado de forame de Paniza. Então, no forame de Paniza, que existe lá no septozinho dos crocodilianos, existe mistura de sangue venoso com arterial, tá? Então, por isso, esse transporte de oxigênio pelo sangue também não é tão eficiente como nos mamíferos. Por isso que crocodilianos, lagartos, né, tartarugas, são todos também animais ectotérmicos. Por isso que você vê lá o jacaré paradão na pedra tomando sol, porque ele precisa da temperatura do ambiente para controlar a temperatura do seu próprio corpo. Entenderam isso? Isso está intimamente relacionado com a anatomia do coração. Por isso que anfíbios e répteis possuem circulação dupla como a nossa, mas ela é incompleta, porque ainda existe mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Estão entendendo isso aqui, meus amores? Alguma pergunta? Ô, Julinha, desculpa, não vi sua pergunta. Posso repetir aonde? Ainda está a dúvida? Não tem problema não, Aninha, tá tranquilo. Julinha, ainda tem dúvida? Que a gente vai encerrar essa parte aqui, que faltam 2 minutos para encerrar a aula, e a gente vai entrar em outro link, tá? Ah, tá, o nome da termorregulação dos mamíferos, eu vou falar também, de novo. Mas o nome é, esses animais, aves e mamíferos, são homeotérmicos, tá? H-O-M-E-O térmicos, tá? Homeotérmicos. São animais que conseguem controlar a temperatura do seu corpo, tá? Independente do ambiente. Eles podem estar em lugares frios, como podem estar em lugares quentes. A temperatura do corpo vai ser controlada, vai ser a mesma, tá? Por quê? Porque a anatomia do coração ela é diferente dos outros grupos de animais. Aves e mamíferos já possuem 4 câmaras cardíacas e essas câmaras cardíacas são totalmente separadas. Ou seja, não existe mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Então, o transporte de oxigênio para os tecidos é mais eficiente. Vai gerar mais energia e essa energia excedente vai ser utilizada para controlar a temperatura do corpo. Tá? Por isso que você vê mamíferos também, tanto vivendo ambientes áridos, né? Então, a gente tem vários mamíferos vivendo em desertos, né? Em florestas tropicais, aqui como a nossa, cerrado, como lobo-guará, onça-pintada, como também temos mamíferos lá nos polos. A gente tem a foca, que é um mamífero, a gente tem o urso polar, que é um mamífero, tá? Que a gente consegue controlar a temperatura do nosso corpo. Nós somos homeotérmicos. Belezal? Então, estou encerrando essa partezinha aqui, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho essa primeira chamada e eu volto com vocês no mesmo linkzinho, tá bom, meus amores? Beijão.